Ribeirão Preto polariza uma região formada por 80 municípios. Ali se concentra a riqueza, o progresso e o maior complexo agroindustrial do país. Nesta ilha de prosperidade, vive uma população de 3 milhões de habitantes, com uma renda per capita de 5.500 dólares. Ribeirão Preto é o terceiro centro financeiro do Brasil, com quase 100 agências bancárias. O nível de consumo e de conforto que ali se observa equipara-se aos padrões de vida encontrados nos países do primeiro mundo. Arquitetura sofisticada, estilos personalizados, vastos jardins compõem os bairros nobres de Ribeirão Preto. São muitas as opções de lazer. O chopp bem gelado e bem tirado é um ponto de honra dos bares tradicionais da cidade. Sua maior boate nada fica a dever a Hipopótamos do Rio ou a Downtown de São Paulo. Atribui-se esse progresso e esta riqueza aos empresários locais, que souberam diversificar seus investimentos, combinando a produção agrícola e industrial com a tecnologia moderna, possibilitando um desenvolvimento equilibrado e integrado. A agroindústria do açúcar e do álcool é responsável por grande parte desta riqueza. Suas 46 usinas e destilarias produzem 25% da produção nacional de álcool e 30% da produção de açúcar. Estas usinas operam com excelente padrão tecnológico, alcançando elevados índices de produtividade. Na busca de uma efetiva modernização da região, procuram aprimorar não só o transporte e escoamento da produção, mas também apresentam seus efeitos na área social. Investem na saúde, moradias, escolaridade de seus trabalhadores. Por tudo isso, a região de Ribeirão Preto é conhecida como Califórnia brasileira. Suas cidades não têm favelas, cortiços e taperas. E o boia fria ganha tanto que chega a pagar imposto de renda. Alguns chegam a se transformar em prósperos empresários. E, sabe, eu até me revolto quando eu escuto isso, porque eu não vejo riqueza, eu vejo meia dúzia de ricos. Em torno da metrópole, crescem cidades de porte médio, pequenas cidades dormitório, distritos. Neles em comum, uma vida de periferia. Homens, mulheres e crianças são atores de uma luta cotidiana para fazer o dinheiro chegar ao fim do mês. Os trabalhadores rurais vivem nas periferias das cidades, em casas alugadas ou casas próprias, construídas com o trabalho da família ou com a venda do pequeno lote de terra. Alguns tiram proveito do tempo das eleições, quando se consegue doação de terrenos e material de construção, em troca de voto. Grande parte destes trabalhadores são migrantes que chegam para o trabalho, trazendo a ilusão de melhoria de vida. São quase 100 mil mineiros, nordestinos, paranaenses, que trabalham nesta Califórnia, entre os meses de maio e novembro, no corte de cana. Ocupam casas e pensões nas periferias das cidades e alojamentos no interior das fazendas e usinas da região.
Nas pensões improvisadas, longe das famílias, os cortadores de cana enfrentam o fogão e o tanque. E dando sequência à nossa parte sertaneja da Rádio Ribeirão Preto. Estes cortadores de cana são muitas vezes contratados pelos empresários ou feitores na sua região de origem. Inicia-se assim um complicado jogo de relações, cuja trama não se limita às horas de trabalho, estendendo-se para o tempo do descanso, da alimentação, das possibilidades de lazer. Cansado ao chegar do serviço, este trabalhador improvisa sua alimentação no mesmo cômodo que deve manter limpo para dormir. Tudo isto se puder contar com a água, nem sempre abundante naquelas periferias. Nas fazendas, eu acho que a coisa ainda, a nível de situação mesmo, é pior. Os caras moram tudo amontoado lá nos casarão velho lá. Não tem banheiro, toma banho no brejo ainda. Entendeu? O negócio é coisa de louco. Região de Ribeirão Preto, esse Brasil que deu certo. Alojamentos foram construídos para melhorar as condições de hospedagem no interior das usinas. Porém, o custo dessa melhoria recai sobre os próprios trabalhadores. Isto porque as taxas ou os preços cobrados pela alimentação e moradia acabam corroendo seus ganhos. A menor taxa de mortalidade infantil. A comida você paga cara e é que nem eu tô falando, você não pode reclamar. Se você reclamar da comida que tá ruim, a pessoa é mandada embora. Não pode falar nada. Os empresários, os que são os donos de tudo aí, vocês acham que até dono da gente também, né? E começa a prender a gente. Por exemplo, no alojamento, os trabalhadores não têm liberdade nenhuma. Por exemplo, entramos lá, eu e meu companheiro baiano. Aí a gente soube que só podia ficar 2 horas. Um dia eu estando aqui em Guariba, um dos nossos colegas que a gente encontrou lá falou que a usina tinha ameaçado de mandar ele embora, porque ele tinha entrado em contato com a gente, tinha conversado com a gente, e que é proibido até parente entrar no alojamento. Califórnia brasileira não é exagero. A gente fica dentro de uma senzala, igual na época da escravidão, entendeu? O trabalhador tá no cativeiro ainda. Os boias frias de lá ganham tanto que tem que pagar imposto de renda. Mal nasce o sol, os cortadores de cana dirigem-se aos caminhões com suas roupas de guerra. Peças de roupas superpostas, meias e luvas improvisadas, lenços e chapéus cobrem todo o corpo, protegendo-os do frio ou do sol. E principalmente do melaço que impregna o ar, adere às mãos, enegrece as roupas. Nesta Califórnia, os empresários conseguiram alterar a Constituição estadual. Livraram-se, através do Supremo Tribunal Federal, do artigo 190, que obrigava a utilização de ônibus para transportar trabalhadores. Nos caminhões adaptados, os trabalhadores estão sujeitos a graves acidentes, que frequentemente acarretam ferimentos, mutilações e mortes. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. O alto padrão tecnológico empregado na lavoura canavieira não foi aplicado igualmente em todas as etapas da produção. O corte manual, que pressupõe destreza e agilidade, ainda é fundamental para o conjunto das unidades produtivas. Mas este trabalhador
não tem se beneficiado do aumento de produtividade constatadas na região. A modernização não diminui os níveis de exploração, apenas muda suas formas, através de uma nova disciplina para o trabalho, de novos critérios para a seleção de mão de obra, de novas maneiras de controlar, fiscalizar e punir os trabalhadores. Na usina é toco, dentro da terra, o ponteiro tirado, bem tirado, a bandeira bem limpa mesmo, e longe assim, ó, as bandeiras. Se tiver toco alto, eles dão gancho, não pode derrubar 2 bandeiras de cana, só tem que derrubar uma bandeira sozinha. Se derrubar 2, a pessoa vai parar e ir pro carreador. O gancho é o seguinte, aquele tipo de gente que quer fazer o serviço mais pressado para ver que ganha um R$1 a mais, deixa um toco meio alto, deixa uma leira suja, entendeu? Então eles não querem que o trabalhador ganhe o R$1 a mais, eles mandam o trabalhador parar, é o gancho que eles falam, e manda ir para a usina para assinar. Se ele pega gancho 3 vezes, eles mandam embora sem direito. Quer dizer que quanto mais o senhor capricha, menos o senhor faz. Menos o senhor corta, porque não rende para cortar. E veio aquele grande problema, mulheres eles não queriam mais, queriam só homens, porque mulher engravidava, porque isso, porque aquilo. O patrão, a primeira coisa que ele pergunta é se a mulher, se ela é operada ou não, né? Aí eles se registram, do contrário, se ela não for operada e nem moça solteira também, eles não estão ajustando mais. Operada para não ganhar nenê. A gente opera já para ver se eles arrumam serviço pra gente. Os caminhões do Balbo, tudinho eu procurei vaga aí, não quero mulher, porque não quero mesmo. Não, eu sou operada, não, mas eu não quero mulher. Mulher eu não vou pegar no meu caminhão. Teve um mesmo que eu falei, você não é filho de mulher não, seu Pesco, você só quer homem, por que você só quer homem? Os cortadores de cana estão submetidos aos feitores na determinação da área a ser trabalhada e na avaliação do trabalho executado. É surpreendente as dificuldades que encontram para controlar o rendimento do seu próprio trabalho. Ó, na usina São Carlos, a cana é medida por... Eu não sei se é... Eu trabalhava na usina São Carlos, eu saí, faz 2 meses que eu saí. Eu não sei se é... Eu não entendo bem se é por metro, mas eu acho que é, porque na notinha que a gente recebe vem, por exemplo, o senhor tirou 110 metros, vem 110 metros, o peso da cana que deu na frente e na frente o total do dinheiro. Mas só que ela pesa muito pra gente cortar, mas só que na hora de vir não vem aquele peso certo, não. Esse roubo, ele já sai na própria base que eles falam lá, que é feito por tonelada. Aí já sai o roubo. Porque se a cana fosse cortada por metro, fosse baseada por metro, seria mais fácil. Mas como eles fazem a base de lá, dizendo que é por tonelada, aí já eles aplicam o roubo junto. Porque ele leva essa cana lá para essa balança, mas não tem nenhum para provar que deu aquela quantidade de tonelada aquele caminhão. Então a base é feita entre eles lá, e o trabalhador não sabe nem como foi feita essa base. Quer dizer, todo mundo rouba um pouco. Como eu disse, o fiscal mede do jeito que ele quer, o feitor tira do trabalhador e põe lá para os amigos dele. E a bordoada final, né, a usina acaba de roubar lá o resto e manda a cana pelo meio para nós. Não são apenas os trabalhadores que deixam de controlar sua produção. A DRT não fiscaliza o cumprimento do contrato coletivo. Os sindicatos se deparam com expedientes utilizados pelos empresários para dificultar sua ação. A fiscalização aqui, parte do sindicato, né? Não existe. O sindicato é barrado. Porque o senhor vê, eles deveriam, né, participar mais, conversar com as pessoas, ir na roça, ver o trabalho, ver se aquele serviço dá pra gente ganhar. Nós somos barrados na entrada porque nós vamos lá realmente fazer fiscalização e fazer cumprir os acordos. Então é praticamente aquela briga, não deixam entrar, os ameaçantes que vão dar tiro. Os trabalhadores não estão passivos diante dessa situação. Nos anos 80, lideranças sindicais procuram reverter este quadro através da mobilização e organização durante as campanhas salariais. Em 84,
Fatos novos precipitam este processo. Todo o Brasil ouve falar de Guariba. Guariba amanheceu assim. Piquetes de trabalhadores fecharam as entradas da cidade. A introdução das 7 ruas no corte da cana pelos patrões, o aumento do preço da água pelo Estado e o desemprego provocaram revolta. Está desempregado? Eu estou empregado, mas estou desempregado e estou ajudando os que estão desempregados. Já vai fazer 2 meses, mais de 3 meses que ninguém trabalha. Então os patrões têm que colaborar com os desempregados, tem que ver que a família precisa viver também, não é só ele. A riqueza da região parecia ameaçada por aqueles que a produzem. Para protegê-la, rapidamente apareceram fortes contingentes policiais. O confronto era inevitável. 2 viaturas foram incendiadas e o escritório da Sabesp destruído pela multidão. Nos enfrentamentos com a polícia, uma pessoa morreu e 29 ficaram feridas, das quais 14 a bala. Houve saque no supermercado. A tropa de choque, que ocupou o centro de Guariba, deslocou-se depois para os bairros periféricos, onde moram os trabalhadores. É uma situação difícil, delicada, é difícil numa hora de tumulto distinguir-se a posição de cada um dos setores, mas é unanimemente reconhecida a moderação, a prudência com que a polícia está ali cumprindo o seu dever. Naquela mesma noite, os patrões abriram mão das 7 ruas. Foram 3 dias de greve. Os patrões aumentaram o preço da tonelada de cana cortada. Passaram a fornecer equipamentos, assistência médica, pagamento dos dias parados em caso de